Primeira coisa é reunir esses dados, né, para mandar para o back-end. Então, eu posso criar aqui um objeto, né, então, const data, e quando chamar essa função, a gente preencher. Então, a gente pode dizer aqui nickname this.state.email e aí password this.state.password. Então, beleza. Podemos dar então agora o console log para testar isso. Console.log. Deixa eu testar aqui de novo. Aí, ó, recuperei os dados e já posso chamar o meu back-end para fazer de fato o login. Então aqui a gente usou, por mais que no stage esteja e-mail, na hora que a gente criou o objeto que a gente vai usar para mandar para o back-end, a gente utilizou o nome, né, a chave para o atributo nickname. Isso é porque eu vou utilizar o back-end que a gente já utilizava no semestre passado para fazer o login, né? Mas eu acredito que aí na NAC tenha o endpoint de login no mesmo projeto de back-end que vocês estão utilizando, que foi o que o Andrei passou. Se eu não me engano, ele pediu para que vocês fizessem, né, a parte do login lá no back-end. Então aqui eu estou usando nickname e password, mas você pode usar o campo que você quiser, e-mail, né, para fazer o login. Então vamos continuar aqui. Antes da gente fazer de fato lá depois o modal que vai, né, vai dar um alerta para a gente, como acontecer algum erro, alguma coisa, a gente pode, por enquanto, só fazer um alert mesmo do navegador. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma verificação. Então, aqui, por exemplo, se não tiver data.nickname ou se data.nickname for igual a vazio, string vazia, eu posso dar um alert e colocar e-mail é obrigatório, né? Porque aqui nesse objeto se chama nickname, mas no state é e-mail, né? Então eu ponho para o usuário, e-mail é obrigatório. E o que eu faço? Para ele não continuar a execução dessa função, eu dou um return. Então ele vai dar o alerta e vai parar. Beleza. Eu posso copiar isso aqui e fazer a mesma coisa para o password. Então, se não tiver data.password ou se o data.password for igual a string vazia, a gente vem aqui e dá um alert, senha é obrigatória. Certo? Então, se eu vier aqui tentar fazer o login, ele vai falar, e-mail é obrigatório. Se eu preencher o e-mail, aí ele vai falar, senha é obrigatória. Então, eu preencho a senha e aí ele faz de fato para mim o que eu quero fazer. Então, beleza. O intuito é mandar esses dados para o back-end. Para isso, a gente precisa de um serviço para tratar de coisas relacionadas com o login. Então, nós já temos o serviço aqui de posts. A ideia agora é ter um serviço para tratar do login. Então, a gente pode criar aqui um novo arquivo e chamar de auth.service.js. Então, aqui dentro, né, configurar a estrutura do login. Lembrando que a gente vai fazer chamados para o back-end, então a gente já pode importar o Axios, né? Import, como a gente fez aqui no post service. Então, import Axios from Axios. E a gente já pode criar aqui uma variável, né, para poder, na verdade vai ser uma constante, para poder armazenar o endpoint, pra gente não precisar, na verdade o URL do serviço, para a gente não precisar ficar escrevendo várias vezes. Então, API URL. E aí, como aqui, por exemplo, eu não vou utilizar a mesma que eu estou utilizando para trazer os posts, então eu vou colocar que a gente utilizava nas aulas passadas lá do primeiro semestre, que também utilizamos nas primeiras aulas aí
de React. Então, beleza. Coloquei aqui só a base. E aí eu vou criar, então, de fato, o serviço. Então, const auth service. Vou criar aqui como objeto. E eu já posso exportar ele. Então, export auth service. Export default auth service. Então, beleza. Eu já tenho aqui o meu serviço. Vamos começar a criar as funções dele. Então, a gente vai ter a função, né, send login, que vai, de fato, fazer o login, mandar o login para o back-end. Então, ela vai receber um data, né? Aí a gente cria o endpoint. Então, a gente cria aqui o endpoint juntando, né, API URL. Então, endpoint API URL e concatena com barra. A gente pode até, eu vou pegar aqui que eu tô com uma outra collection do Swing aberta, que essa seria desse projeto. Então, barra auth barra singing. Então, esse aqui é o endpoint que faz o login. E aí eu vou utilizar o Axios, então return axios.post, né? Vou fazer uma requisição do tipo post. E aí para onde? Para o meu endpoint. E aí eu passo o data. Então, passo aqui o data para o meu endpoint. Então, post para este endereço passando estes dados, né? Eu vou retornar aqui uma promise, né? Isso aqui vai retornar uma promise. Então, quando eu chamar essa função, eu posso usar de fato o async await. Mas eu também poderia utilizar aqui dentro, né? Então, async, posso colocar aqui um await, e aí eu vou retornar já de fato os dados, mas ainda continua sendo uma função assíncrona, né? Então, tanto faz, eu posso deixar das duas formas. Vou deixar assim também, que aí lá no final, né, eu vou dar um await, então vai dar um await nisso de fato, mas aí eu já digo que é assíncrona a função, né, para já entender que ela vai retornar uma promise, mesmo que eu não esteja fazendo a coisa assíncrona aqui dentro, mas sim retornando ela para ser utilizada, eu já indico para quem vai chamar que a função é assíncrona, que a função retorna uma promise. Então eu posso deixar dessa forma também. Feito isso, né, eu posso criar outras funções aqui para tratar aí dos dados do usuário logado, né? Então, eu posso utilizar aqui um set logged user, né? Então, recebendo aqui user data, que vai ser responsável por salvar os dados do usuário no local storage. E uma outra função chamada get logged user, que vai recuperar os dados do usuário do local storage. Então aqui eu já abro um try-catch porque eu vou trabalhar com uma coisa que pode dar errado, que é o JSON, né, stringify. Eu posso passar aqui alguma coisa que dê errado na hora de fazer stringify, por exemplo. Então já dou um console.log aqui, para caso ocorrer um erro eu já ver o que está acontecendo. E aí o que eu faço? Dou um let parsed data, recebe json.stringify os dados que eu passar. Né? E aí então eu posso escrever no local storage. Então, local storage.setItem, aí uma key que eu vou usar, user, por exemplo, e o dado. Então, chave valor, né? Vai ser parsed data. Então, eu transformo de objeto para string, né, para JSON, e aí eu salvo no local storage. Então, beleza. Agora, a função de recuperar, eu também posso abrir um try-catch, já dou um console.log aqui, error, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar let user data, então local storage ponto get item, e aí eu passo a mesma chave que eu usei para salvar os dados, né? User.
E aí, na hora de retornar, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar de JSON para objeto de novo. Então, aqui também o parse data vai receber JSON.parse e aí eu vou passar o meu user data. Opa, user data. E aí eu retorno o meu parse data, né? O que eu posso fazer aqui? Para não dar erro também, evitar ao máximo, mesmo que esteja no try catch, eu poderia deixar só na hora de pegar o erro. Mas eu posso fazer o seguinte também. Posso colocar aqui, ó, se não tiver user data, então se eu tentar recuperar isso do local storage e não vier nada, se eu não salvei ainda, eu dou um return null. Nem tento fazer o parse. E aqui dentro do erro, né, para cada tipo de para qualquer tipo de erro que acontecer, eu também dou um return null. Porque quando eu chamar essa função, eu vou ficar esperando uma resposta, né, do dado, né? Então, já para ter certeza, né, que caiu, pegou o erro e não vou retornar nada, então eu já também dou um return null aqui dentro. Por padrão, né, a função vai dar um defined, né, vai dar um return. Se eu não der um return de nada, ela vai, de fato, não retornar nada. Mas aqui só para, né, definir, eu dou um return null. Então, beleza. Tenho essas duas funções. Vou criar também aqui uma função para limpar os dados. Então, clear logged user, né? Então, eu posso dar um local storage.clear. Vou limpar os dados do local storage. Então, é o que a gente vai utilizar para quando a gente fazer o logout. Beleza. Tenho meu serviço pronto. Eu posso começar a importar ele e utilizar. Então, dentro de login page, aqui no sendLogin, eu posso transformar essa função em assíncrona, porque eu vou chamar o backend. E aqui eu já faço um try catch. Para o erro, eu já posso dar um console log error e já dar um alert. Então, alert não foi possível efetuar o login. E aqui dentro do try eu vou chamar de fato o meu serviço. Lembrando que quando eu chamo o backend eu tenho uma resposta, então eu já posso aqui armazenar essa resposta. Então, let has recebe await auth service. Aí, feito isso, ele já importa aqui para mim, esse serviço que eu acabei de criar. Então, auth service ponto send login. E aí a gente vai mandar os dados para lá. Então, meus dados estão aqui no objeto data, vou mudar para data. Feito isso, eu posso aqui dar um console.log para ver o que o backend vai retornar para mim. res.data.data. Então vamos testar aqui. Lembrando que essa API a gente configurou aí no semestre passado. Então tem essa coisa, a gente entra com RM e com a senha que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu lembrei aqui de um detalhe, né? Se a gente deixar esse campo como e-mail, ele vai esperar que a gente insira um e-mail válido. Então, eu vou pegar aqui nosso login page e vou trocar isso daqui. Então, em vez de e-mail, eu vou colocar de fato aqui type text e aqui eu vou deixar como insira seu nome de usuário. E aqui trocar, né, de e-mail, tudo está aqui como e-mail, tanto o ID quanto o onChange, né, no state eu vou trocar para username. Então eu troco aqui também para username, para não dar problema, não deixar tudo igual. Então aqui, pegar de username e vai colocar para nickname, só para a gente ver que não precisa ter o mesmo nome exatamente, né? Então, vai username. Então, username, 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 aqui em vez de e-mail, né? A gente troca para nome de usuário
aqui também, username. Então, label for username, ID username, state username, set state username. Então, beleza, trocamos. Aí aqui também na mensagem de erro, a gente pode colocar aqui. Nome de usuário é obrigatório. Deixa eu voltar aqui, trocamos para o nome de usuário. Então, beleza. Se eu colocar um dado inválido, então eu vou colocar aqui RM76656, porém eu vou colocar uma senha errada. Né? Ele vai bater no back-end aqui para mim, show, mas aí ó, não foi possível efetuar o login. Né? Então deu um 401 aqui, unauthorized. Então a senha está errada, alguma coisa está errada. Então futuramente a gente podia pegar esse código de resposta para saber que tipo de mensagem de erro a gente vai dar para o usuário. Né? Então eu vou colocar uma senha válida, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, em vez da mensagem de erro, eu vou ter aqui meu console log, né, que eu coloquei lá para dar o console log dos dados. Então, funcionou. A gente está chamando aqui nosso serviço para fazer o login.